Beleza, pessoal? Tudo bem? A gente vai começar aqui mais um Rapidex e eu vou falar para vocês aqui rapidamente da Lei 13.796 de 2019, que traz aí uma alteração na LDB. Inclui, na verdade, o artigo 7º-A na lei, tudo bem? Essa é uma situação já conhecida por nós, a situação regulamentada, mas que não estava devidamente regulamentada em lei, principalmente aí no caso da LDB. Então essa lei, ó, tá aqui, ó, altera a lei 9394 de 96, ok? Para fixar, em virtude de escusa de consciência, prestações alternativas à aplicação de provas e a frequência a aulas realizadas em dia de guarda religiosa, tudo bem? Bem, então do que se trata a lei? A base dela está numa garantia constitucional, no caso do artigo 5º da Constituição. Tá? O artigo 5º da Constituição, que é o artigo das garantias constitucionais, ele é bem extenso, cheio de incisos, e um dos seus incisos está aqui, o inciso 8, diz assim, ó, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos, imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Via de regra, pelo que nós vamos analisar, um aluno, por exemplo, de uma certa religião que reserva um dia da semana, via de regra, se eu pegar só a primeira parte desse inciso, ele não poderia se escusar de obrigação, no caso imposta a todos. Diz assim, ó, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Beleza. Aí tem, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta. Por exemplo, ir à escola obrigatória, em que todos estão devidamente matriculados, é uma obrigação de todos. No entanto, esse inciso também fala assim, ó, a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa. O que essa lei vai trazer na LDB são as prestações alternativas. Tá? Então é uma lei interessante porque ela regulamenta um direito que está bem claro na Constituição. Então, falando especificamente do artigo 7º-A agora, ele diz assim, ó, ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino público ou privada. Então eu vou separar alguns pontos aqui, até porque a gente estuda para concurso, é importante, né? Primeira coisa, esse aluno seria o aluno só de escola pública? Essa lei serve só para a escola pública? Não, ela serve para a escola pública e para a privada também. Aí coloca, de qualquer nível. Então, ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino público ou privada, entra o que aqui? Instituição de ensino superior também. Então, eu estou falando tanto da educação básica quanto do ensino superior, ok? E nesse caso, nós poderíamos falar de qualquer nível e qualquer etapa, inclusive, tá? É assegurado no exercício da liberdade de consciência e de crença. Então, é assegurado que, levando em consideração que todos constitucionalmente temos o direito, né, temos o direito à liberdade de crença e de consciência. O direito de... Aqui vem o rito, ou seja, como para exercer esse direito, o que é necessário? Mediante prévio e motivado requerimento. Então o aluno vai ter o que? O direito de, vou mudar a cor aqui, vou mudar a cor, Vinícius, viu? Vamos colocar aqui um amarelinho, ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-se lhe atribuir a critério da instituição, e aqui isso é um ponto importante, vou mudar a cor mais uma vez para a gente separar isso, quando ele fala assim, ó, devendo-se lhe atribuir, ou seja, já que o aluno tem o direito de se ausentar daquele dia na aula, seja prova ou outra atividade,
e ele apresentou um requerimento prévio e motivado, como que ele vai, na verdade, agora repor aquilo, né? Aí vem, devendo-se lhe atribuir a critério da instituição. É a instituição que vai definir os critérios, sem custos, tá? Então, por exemplo, vou fazer uma segunda chamada de uma prova. Beleza, ficou certo que você vai fazer segunda chamada. Mas segunda chamada é R$30 aqui na instituição. Não pode. Na educação básica isso não acontece, mas a gente sabe que no ensino superior acontece. Então, sem custos para o aluno, uma das seguintes prestações alternativas. Aqui vem um ponto interessante. Por quê? Porque as instituições até então utilizavam-se do seu poder discricionário. Ou eu posso ou não posso, a instituição decidia. Quem, por exemplo, na universidade, na faculdade, não viu alunos que de repente eram adventistas, que daí caía a prova na sexta-feira e ele ficava ali naquela batalha com a secretaria ou com o professor, porque a secretaria, a instituição, o professor não queria dar uma outra possibilidade para o aluno e ele teria que pagar para fazer uma segunda chamada. Nós já cansamos de ver isso, não é? Agora, a lei regulamenta para não ter problema algum. Então, a instituição não precisa ter dúvidas sobre, e agora, o que eu faço? Simplesmente vai seguir aquilo que está na LDB. E a lei traz duas possibilidades. Uma delas é prova ou aula de reposição. Então, eu dou uma prova de reposição ou uma aula de reposição, conforme o caso. Esse conforme o caso dá a impressão que ficou aberto, mas é importante por quê? Porque existem muitas situações. É nesse momento que a gente precisa agir com base nos princípios da razoabilidade, né, da boa-fé, etc. A ser realizada em data alternativa, no turno de estudo do aluno ou em outro horário. Isso aqui, como ele fala, conforme o caso, é necessário um diálogo, né, entre professor, aluno, ver possibilidades, agendado com sua anuência expressa. Então, o que seria uma anuência expressa? Seria escrito, por exemplo, né, algo por escrito e assinado. E no segundo caso, segunda possibilidade, qual seria? Um trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa. Então, o aluno, de repente, apresenta um seminário, utilizando-se das tecnologias, ele faz um vídeo para o professor mostrando aquilo que ele estudou e que diz respeito ao conteúdo e tal. Com tema, aqui vem um ponto importante, porque isso aqui, quando eu falo aqui agora com tema, objetivo e data de entrega definidos pela instituição de ensino, são formalidades. Esse artigo, ele oferece algumas formalidades que devem ser seguidas. Por exemplo, nós já vimos ali no caput do artigo, requerimento prévio e motivado. Tá? Sem requerimento prévio e motivado, a instituição não tem obrigação de atender o aluno. Com requerimento prévio e motivado, o aluno tem o direito de usufruir ali a liberdade de consciência e de crença. Uma outra formalidade que nós temos é essa aqui, por exemplo. Tá? Então, vai apresentar um trabalho escrito? Vai. Beleza. Então, nós temos que definir qual é o tema, o objetivo e a data de entrega. Uma outra coisa, uma outra formalidade que serve tanto para a alternativa 1 quanto para a alternativa 2, vai ser o conteúdo condizente com aquele conteúdo que está no plano curricular e no plano de aula. Tá? Então, eu não posso, por exemplo, a prova foi de um assunto, o aluno vai fazer trabalho de outro assunto ou vai assistir uma outra aula de outro assunto. Não. Tem que seguir o mesmo assunto que está no plano curricular no caso ali do professor. Então, vamos ver aqui os parágrafos. Os parágrafos dizem o seguinte: a prestação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares. Isso aqui não é PCN, tá, gente? Parâmetro curricular são as definições que estão no planejamento curricular da escola, no caso da instituição, né? Os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia da ausência do aluno, ok? Então, o plano de aula acaba sendo mais importante ainda porque ele é mais específico, ele trata ali exatamente, né, ele mostra exatamente qual foi o conteúdo trabalhado. Então, isso aqui faz parte de uma outra formalidade do artigo 7º.
O parágrafo 2º diz: o cumprimento das formas de prestação alternativa de que trata este artigo, aqui é importante, substituirá a obrigação original para todos os efeitos. Então, se o aluno, por exemplo, ficou certo que ele vai apresentar o trabalho, uma vez que ele apresentou o trabalho, tudo que aconteceu na ausência dele vale para ele também, inclusive a frequência. Então, ele vai ter a frequência daquele dia que ele faltou? Sim, inclusive regularização do registro de frequência. É óbvio que esse registro de frequência ele vai estar documentado. Então, tem que prever o seguinte: para a escola é muito importante saber se o aluno estava ou não na escola naquele determinado dia ou horário. De repente, então o aluno não estava na escola, mas ele recebe a frequência e tem documentado que ele não estava e ele recebeu aquela frequência por causa da atividade alternativa, tudo documentado com autorização, com o pedido prévio do aluno, autorização da escola, anuência expressa, ok? Então, tudo certinho. Então, ele ganha o registro de frequência, não vai ficar com uma falta a mais lá no livro, por exemplo, mas isso não quer dizer que ele esteve presente aquele dia, tudo bem? Então, isso é importante. Parágrafo 3º. As instituições de ensino implementarão progressivamente, no prazo de 2 anos, as providências e adaptações necessárias à adequação de seu funcionamento às medidas previstas neste artigo. Então, as instituições têm que já se organizar, se planejar, inclusive com relação a essas coisas de guias, fichas, documentos, recebimento, né, o aluno então se matricula na instituição e faz já o pedido, pedindo autorização para usufruir seu direito, enfim. Então, essas formalidades elas devem ser já devidamente adaptadas. E o parágrafo 4º diz: o disposto neste artigo não se aplica ao ensino militar. Então, cuidado numa prova, a partir das próximas provas, com questões que narram a situação, mas dentro de dentro do ensino militar, porque aí não vale, tá? Então, não vale para o ensino militar a que se refere o artigo 83 dessa lei. Aí vem aquela pergunta, né, Vinícius? E aí, eu estudo, vai cair nos concursos isso? Está na LDB, está publicado, só que a vigência dessa lei que nós vimos, dessa lei nova, ela é a partir de 60 dias, tá? Então tem 60 dias. Mesmo assim, é um artigo, não custa estudar. Então, minha dica é: estude. Por quê? Porque mesmo a lei entrando em vigor em 60 dias, já está publicado. Está no Diário Oficial da União já. Tá? E nesse caso, o concurso de repente pode cobrar, porque você que fez um concurso em fevereiro e vai trabalhar o ano todo, você tem que saber disso. De repente o concurso já cobra, mesmo sabendo que a vigência não está válida ainda, tudo bem? No caso, mesmo sabendo que a lei não está vigente ainda. Como é um artigo só também, não custa estudar, ok? Então, tá aí um Rapidex nosso, uma novidade. Bons estudos, valeu, um abraço, não esquece de curtir esse vídeo aí, beleza? Valeu!